Olá, queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. Estamos aqui para mais um lançamento. Olha que época de lançamento. Esse é a Voz do Cristianismo. A Voz do Cristianismo, né? A gente está na nossa editora Voz do Cristianismo, lá mais um lançamento que a gente está tendo. 3 lançamentos, na verdade. São 3 lançamentos esse mês. Está tendo 3 lançamentos esse mês, que é a Crisálida Digital. Esse ano vai ser o ano dos lançamentos. Vai, que é de relançamentos. De relançamento também, exatamente, né? A gente está tendo a Crisálida Digital. Crisálida Digital. Vai passar todas as capas dele aqui, né? quando você está falando, porque fica mais fácil, né? Vamos subir as capas. Sim, sim. Crisálida Digital, que é esse daqui, ó. Sim. Tá, esse daqui a gente já tem ele físico, né? Que subiu pra gráfica, né? Todos sim, eles. Subiu pra gráfica, falar, todos eles agora. E agora, esse final de semana, já chega aqui de volta. Já. A gente teve também o Altar da Dopamina, não é? No Altar da Dopamina, que é a robotização do ser. Sim, e o Manicômio. O Manicômio. Que é o que eu escolhi hoje pra gente trazer hoje no Polígrafo. Eu tava até reclamando com você agora que a gente está trabalhando demais o Manicômio e esquecendo da Crisálida e do robotização do ser, o Altar da Dopamina, do Altar da Dopamina, a robotização do ser, que isso é uma trilogia, né? Sim, na verdade. Sim, né? A gente vai trazer o Polígrafo mais dos 2 livros, né? Ao longo do canal. Seria interessante as pessoas lerem. Na verdade, são 4 livros, né, Débora, que seria interessante as pessoas lerem, que é No Altar da Dopamina, o Manicômio, que é o que vamos falar dele aqui hoje, a Crisálida Digital, são 3 lançamentos mesmo, esses 3 que estão passando aí, eles são, ninguém tem, e inclusive que eles são lançamentos, as pessoas podem pensar, né, começou a escrever isso quando? Eu comecei a escrever a robotização do ser em 2020, a robotização do ser em 2020, né? Exatamente, No Altar da Dopamina 2020, e o Manicômio, acho que foi 2023, ou seja, todos tudo eles perto ali, né? São perto, mas eles ficaram parados, né, essas obras, né? Ficaram paradas porque entraram outras coisas no meio. Na verdade, eles eram estudos, né, que a gente foi dando, palestras que a gente foi dando, e depois a gente montou. Não quisemos fazer aquele livro extenso, né, porque a Crisálida dele é um livro mais extenso, né? A Crisálida é um livro de quase 300 páginas. Os outros não. Mas assim, eu aconselho as pessoas lerem também junto com esse seu, que você escreveu, né? Satanismo Global, que é o Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Então, esses 4 livros aqui, eles são muito entrelaçados. A gente estava falando agora antes do vídeo, né? Que se a gente quisesse fazer, não conseguiria. Não conseguiria, né? Fazer um vídeo, um livro que se encontre com o outro ali na frente. Porque, veja, o Manicômio, ele tem muito a ver com o Altar da Dopamina, né? Porque ele vai falar dessa loucura toda aí que a gente vai falar agora, desse processo de rede social, de tudo isso. E o Manicômio, ele fala muito da questão do humano, como nós perdemos e quebramos como algo foi quebrado dentro de nós de uma geração para outra, que é o que a gente vai discutir aqui. A robotização do ser, ele fala da cristalização dessa sociedade nova que agora estamos vivendo, que é uma sociedade totalmente autônoma e robotizada, mas ao mesmo tempo preso em uma rede que ela não entendeu. É como se fosse um rizoma, né, ali, que ela não está presa em alguma coisa, mas não é mais no próprio ser humano nesse sentido. E a Crisálida Digital é uma conversa, ele parte de um diagnóstico que eu estava fazendo sobre a nova sociedade de 2040, 2050, basicamente isso, e me veio aquela ideia louca, né, que eu tive aqui, de debater com uma IA, né? Eu fui debater com uma inteligência artificial, veja bem que nível de loucura que a gente chega, né? E lá dentro eu descobri que a IA é muito complicada, porque as pessoas acham, gente, que a inteligência artificial, ela não tem um lado, ela tem um lado. Ela está reformulando a nova sociedade. Por isso o nome Crisálida, né? Porque o que vai sair de dentro da Crisálida é justamente o casulo duro de uma borboleta, não de uma mariposa que é molinha, né? A Crisálida é dura. Então o que vai sair de dentro disso daí da próxima geração é uma coisa... assim, a sua geração, a gente vai falar dela e da minha no Manicômio agora, mas o que vai vir da geração, os seus netos, é o que, assim... A gente nem... dá pra ter um vislumbre do que vai ser, mas não é uma coisa assim. Por isso que na Crisálida é uma conversa aterrorizante mesmo sobre o futuro. Então a pessoa tem que ter estômago. E aí vem o seu, que é o Satanismo Global, que foi escrito antes de todos eles. Foi. Que é em agosto do ano passado, nós lançamos, que está bem pertinho aqui também. E ele tem uma pegada ali de mostrar como o humanismo, né? Ele
o satanismo se vestiu de humanismo e ele veio para dentro das igrejas com o movimento Nova Era, dentro das igrejas não, na sociedade em todo, né? A nova religião do homem, criando né? uma nova religião do homem para o homem, que é o que eu conversei com a inteligência artificial. Ela disse que esta religião está em andamento, né? Então nós temos religião hoje, do homem mesmo, né? eu defini na pregação de domingo passado na igreja que a inteligência artificial ela é um retorno a Babel, no sentido do homem criar um Deus. Dessa vez ele conseguiu. Ele conseguiu criar um Deus assim que ele não sabe do que esse Deus ainda é capaz, do que essa deusa é capaz, mas nós voltamos a uma era de uma deusa onisciente, onipresente. Sim. Não sabemos se ela ainda é onipotente, vamos saber disso depois. Mas frente, pelo menos onisciente e onipresente nós sabemos que ela é. Você entende? É onisciente por quê? Porque basicamente ela sabe o que você está pensando. E como ela sabe disso? Porque ela projetou isso. Mas não é sobre a crisálida, é sobre a robotização, sobre o manicômio que nós mas que tem justamente a ver com por isso que eles se completam, né? Porque nesse manicômio nós criamos, dentro dessa crisálida que é o manicômio, nós criamos uma deusa que é a IA. E só criamos a deusa IA porque a robotização, o altar da dopamina estava proposto antes. Então, um livro completa o outro, é fantástico. E aí vem o seu logo na sequência disso tudo e fecha ali. Não é uma trilogia, é uma quadrologia. Quadrologia, não sei se dá esse nome, mas é uma quadrologia muito legal, esses 4 livros. Então, se eu fosse você, adquirir esses 4 livros. Tá passando aí na tela eles toda hora, tá? Sim. Com o telefone também. Então, altar da dopamina. E pré-lançamento tem... Pré-lançamento não, já é lançamento agora. Já é lançamento. Só que até esta semana, até o mês de fevereiro, nós vamos vender ele com a promoção de pré-lançamento ainda. Quem comprar agora ainda compra na promoção. Depois de fevereiro, gente, é sério, ele não vai ficar por esse preço. Não tem a menor condição dele ficar pelo lançamento, preço. Né? Pelo lançamento, vai dar para... A gente não vai ganhar nada no lançamento, para falar a verdade, na editora. Nós vamos deixar ele com o preço do lançamento. Qual é o preço, pastor? Entra aí nesse contato que está passando aqui, ó, 319-458971, fala direto comigo, tá? Que vai dar tudo certo aí. A gente vai fazer um jeito de chegar até você. Isso aí. Vamos então para o nosso polígrafo, que o tema é século XX. A fábrica de loucos. Eita, agora cai todo mundo aqui. Agora sim. Eu brinco muito, né? Que a minha geração ouve muito. Não, porque no meu tempo, essa geração que aí está, e agora a gente fala, não foi caído de paraquedas. A sua geração não foi. Ela não veio de Marte, né? Então foi. Porque a minha geração fala da sua como se ela viesse. Caiu aqui, né? Tipo uma trulha dentro da água, né? Ali, caiu. Sim. Ninguém criou, ninguém não tem responsável por ela. Tipo fio de chocadeira, né? Veio assim, né? Ninguém educou, ninguém fez. Surgiu, tá aí. Não é assim. Então, e é justamente a nossa primeira pergunta que eu vou fazer. Por que a geração do século XX seria a fabricante da psicopatia nessa geração atual? No livro, Débora, nosso aqui, no manicômio, eu explico que essa geração, ela só criou uma geração de psicopata, no caso é a minha, que criou a sua, porque ela é uma geração de louco. Ela é uma geração de louco. Se você observar, as pessoas têm um saudosismo interessante de um mundo do qual eles se envergonharam de viver. Veja, você ouve de vez em quando eu falando assim, olha, meu pai, minha mãe, tal, não ouve? Sim. Ok, mas a pergunta que fica é, você não, eu vivi esse mundo do meu pai e da minha mãe? Eu amei ele, eu gostei dele ao ponto de trazer ele para a minha geração? Não. Não, eu cortei ele. Por quê? Tudo começou quando essa geração de louco igual a minha geração ela foi criada em um momento ela não é uma geração, ela é um espécime, porque ela foi criada ela existe em um momento transitório das coisas. Ela é uma geração sem identidade, a minha geração. Ela é uma geração que ela não tem identidade. Por que ela não tem identidade? Porque ela desprezou o passado dela. Veja, no ano 2000, quando a minha geração começou a dar à luz e ter filhos, basicamente eu tenho 50 anos, então vai ser ali no ano 2000, por ali assim que começa essa galera a ser pai. 97 a 2000 é que eles começam a ser pais mesmo ali. Da década de 70 para frente é por ali que eles vão começar a ser pai e mãe. Tem uns uns ali 90 e pouco, tal, mas geralmente é 95 para frente.
Nesse tempo eu ouvia sempre as tragédias acontecendo, mas eu era muito novo, não entendia aquilo como uma tragédia. E as pessoas diziam assim, eu vou lutar para meu filho ter tudo que eu não tive. Foi aí que começou a desandar tudo. Por quê? Nossos pais não eram psicólogos. O meu pai, não o seu, que o seu sou eu. Mas nossos pais não eram psicólogos. Eles não tinham formações em psicanálise, eles não tinham nenhuma baboseira dessa com eles. Mas eles conseguiram criar a gente de um melhor jeito, dentro da realidade deles. Então nós fomos pessoas criadas dentro de uma realidade que ensinou a gente a não fugir da realidade do mundo real. Nós víamos nosso pai sair cedo para trabalhar, só que uma das partes ficava em casa, que era a minha mãe. Então perceba, eu tinha uma mãe que o pai saía para trabalhar e a mãe ficava. Só que a mãe não ficava na internet, caramba. Não. Você entende? Ela ficava fazendo coisas reais, de mulheres reais. Batendo em filho, tomando conta de criança, cozinhando, fazendo esse tipo de coisa, porque ali estava proposto que o meu pai saiu, mas tinha um ser responsável que me protegia. Sim. Inclusive de mim mesmo. Que se desse alguma coisa errada, eu tinha alguém imediatamente para resolver aquilo ali com o meu pai fora. Então veja, havia um senso ali de proteção, um senso de afeto, que é aonde isso vai se romper nesta geração. Veja só. Nós fomos criando filho e esquecendo-se que eles são, eles têm que dar afeto e receber. Ali existia limites, com firmeza. Então, e havia a segurança de se estar em casa. Eu não fui criado por babá. Eu fui criado por pessoas, por pais reais. Então, o que a minha geração fez? Veja, nós tivemos todo esse aparato, só que a gente cresceu e nós entramos em uma viela muito complicada, porque aí nós passamos a Revolução Industrial, né, que é ali em 1920 alguma coisa, né, a Revolução Industrial. E nós começamos, a minha geração, ela não participou da Revolução Industrial, mas ela começou a participar da Revolução das Máquinas. E quase ela foi fundadora da Revolução da Tecnologia, da Revolução Tecnológica, da Revolução da Internet e assim por diante. Então veja, nós saímos de aonde nasceu aqui a decadência nossa toda. É que nós saímos de um mundo real, caímos em um mundo de mídia, com televisão, rádio e assim por diante, que é o mundo transitório, estava acontecendo aquilo naquele tempo. E nós, ao olharmos a televisão, nós começamos a projetar que a vida era aquilo. Ao olharmos os comerciais de rádio e tudo isso, nós começamos a entender que aquilo era a vida e não aquilo que a gente viveu. Por isso a frase saía da boca sempre das pessoas dizendo: eu vou lutar para dar ao meu filho tudo que eu não tive. Essa é a frase do demônio. Essa foi a frase que destruiu a minha geração. E agora a gente fala, né? O que é tudo, né? O que é tudo? Essa que é a questão. Você entende o que é tudo para você? Tudo o quê? Você entende? Tudo do quê? O que é que a gente está falando como tudo aqui? O que você teve, não teve, que o seu filho tem que ter? Ó, eu não tive celular quando era pequeno, por um motivo muito óbvio. Não existia celular quando eu era pequeno. Não. Você entende? Você vê que eu não sou tão assim, né? Mas, nota bem, Débora, a gente tem que começar a dar nome às coisas. E nesse mundo de loucura que a gente foi vivendo, nós começamos a fazer uma coisa inversa. Nós tivemos filhos e nossos filhos viraram quase mico de circo ou de zoológico. Porque nós tivemos filho, enjaulamos os filhos, porque nós fomos criados em rua, e aí a gente reclama muito. Essas crianças de hoje, essa geração não sai, presa, não brinca na rua e tal. Mas por que será que eles não saem, meu Deus do céu? Por quê? Porque eu saía quando eu era pequeno para brincar em rua, tal, esse negócio todo. Primeiro, eu não tinha um celular. Segundo, eu tinha alguém em casa que era responsável por mim, então eu podia estar ali, na esquina. Sim. Hoje a criança não tem isso, na minha geração ela não teve. Por quê? Porque o pai e a mãe saíram para trabalhar e deixaram alguém cuidando dessa criança. Então essa criança começou a receber afeto distorcido, começou a receber regras e não limite, porque limites e regra é diferente. Você entende? Veja, um ladrão,
ele sabe que existe uma regra de não roubar, ele rouba. E o único jeito de se ele não roubar, pelo menos fora, é colocar ele dentro de um limite, de eliminar, e colocar ele dentro de uma cela. Então veja, um limite é muito diferente de uma regra. Então a criança vai crescendo sem o afeto, porque ela dá e recebe afeto. Se ela está com a babá ou com a avó, o afeto que era para ela depositar na mãe, ela não está depositando, ela está depositando na avó, na tia, ou em uma babá. Alguém secundário, Alguém né? secundário. E esse afeto vem de volta. Só que de noite ele é entregue para a mãe. E no que ele é entregue para a mãe, adivinha o que vai acontecer? Uma coisa muito simples. Ele vai ter que virar a chave, veja onde começou a fábrica de psicopata. Sim. Ele vai ter que virar a chave e entender que agora ele tem que dar afeto à mãe. Mas e o afeto que ele estava dando a outra pessoa que cuidou Exatamente, dele? Agora há pouco. E aí é onde vem a falta desse afeto correto, gera uma falta de limite. Por quê? A mãe chegou de noite, veja, de dia ele está com uma pessoa que não pode colocar limite, porque não pode nem bater, não pode nem esculhambá-lo, nem nada, nem xingar, nada disso. Então, essa criança está crescendo sem nenhum limite. Ela pode ter regras, limite não. Aí o que acontece aqui? A coisa é muito louca, porque o que é que vai acontecer? Vai ser uma enxurrada vai ser um efeito cascata, porque olha, o afeto distorcido, a mãe chega em casa, a criança já não teve limite o dia todo. Quando ela chega em casa com o pai de noite, que era a minha geração fazendo isso, quando chegava em casa de noite, o que acontecia ali? O que acontece ali? É que o pai e a mãe não vai querer corrigir filho. Porque ele se sente culpado que já passou a noite toda, o dia todo sem o filho. Fora, né? Então ele vai começar a fazer tudo o que o filhote quer. Então, o que é que ele vai criar? Ele vai criar um vínculo de amizade com filhos. E bons pais não são amigos de filho. Você sabe disso, foi criada por mim. Sim. Bons pais não são amigos de filho. Veja, eu sempre deixei muito claro para vocês e deixo até hoje. Não é assim? Eu sou seu amigo até um certo limite. Depois disso eu sou seu pai. É assim ou não é? Que você foi criada desse jeito, né? Pai é pai, mãe é mãe. Eu sempre dizia isso, olha, não confunda-me com seus amigos. Que eu não sou. Eu vou dizer não, eu vou colocar onde tem que colocar as coisas. Vai colocar limite, vai colocar exatamente, amigo não amigo coloca. Não faz isso. Então os pais estão crescendo viram amigo, né? Amigos do filho. Veja só. E isto cria, depois do afeto, o afeto que foi dado, veja que a geração de 2000 foi um berço da geração de hoje, da mimada. E nós criamos. E aí vem a questão da segurança da casa, que é o segundo... A criança quando nasce, gente, você tem que entender que existe um segundo útero para uma criança, que é a casa dela. O lar, né? O lar. Então ali ela se sente protegida. Veja bem, por quê? Porque, de novo, a cabeça da criança é formada assim. O pai, o homem, é assim que funciona a cabeça de uma criança. Pode vir o pedagogo, e aí eu estou querendo para um debate com esses caras, se quiserem eu estou aberto. Agora eu estou aberto para o debate. Olha aí. Não com crente para falar de religião, coisa séria, besteira aí. Coisa grande. Eu quero qualquer psicólogo aqui que me venha para um debate e me diga que a cabeça não funciona assim de uma criança. Porque eu estou nesse ramo de saúde mental há mais de 22 anos. E eu sei, na prática, que funciona assim. Uma criança entende o seguinte, Débora, o pai sai para trabalhar, e seja essa criança homem ou mulher, e a mãe fica para proteger. Então veja, quando os dois saem os dois, eles pegam essa criança e tiram essa criança de dentro da casa, que era o segundo útero dela, que ali estava a proteção, e deposita essa criança em uma creche. Essa criança vai passar o dia todo com uma tia que, por mais que ela se esforce, por mais que ela seja gente boa, ela tem 30 e tantas crianças para cuidar. Sim. Então o afeto ali nem existe. É totalmente distorcido a coisa. Regra é quase uma regra de presídio, porque escola no Brasil e creche, gente, ela se parece na estrutura física, na estrutura predial dela, o prédio dela, se parece com um presídio. Sim. O sistema e o sistema é o mesmo, horário disso, horário daquilo, horário de dormir, horário disso. Então veja, você tira uma criança que era para ser criada na espontaneidade da sua casa, sim, e leva ela para um lugar cheio de limitadores de regras e não de limite. É bem diferente. É bem diferente. Então, ali, olha só, e ali é onde está, Débora, a questão. Essa criança, ela cansa porque ela está fora de casa. Ela não tem regras. Aliás, ela tem regras, mas não tem limite. E ela não dá e nem recebe afeto. Que tipo de adulto nós criamos? Veja, na ânsia de dar para o meu filho o que eu não tive, eu tirei isso tudo dele.
Por isso a minha geração é de louco. Por isso minha geração é uma geração mais absurdamente louca e consumista que já se pisou nessa terra. Então, se a sua geração é assim, sempre quando as pessoas me dizem, essa geração de hoje, mas eu fico tão mordido porque eu digo, o imbeciloide, quem criou essa geração de hoje foi a nossa. Nós falamos como se nós fôssemos os melhores pedagogos da história. Sabe? Assim, nós somos os melhores pais. Gente, a geração de piores pais é a nossa. Que criou a essa geração do século sua. XXI, né? Você entendeu? A pior geração. A pior geração é a nossa. Então, há uma mudança significativa. Por quê? Você perguntou por quê? Como foi? Porque a geração do século XX seria a fabricante de psicopatia nessa geração. De psicopatia. Porque é a geração do consumismo. É a geração do que se compra. Veja, antigamente nós comíamos manteiga. Hoje nós comemos marca. Antigamente nós tomávamos café. Hoje nós tomamos rótulo. Antigamente nós vestíamos roupa. Hoje as marcas que nos vestem. Já não é mais. Celulares, né? Cada geração nova. Cada geração nova de celular vai se tendo um, ou seja. E isso não veio da sua geração. Essa foi aprendida com a nossa. Você entende? Então, sua geração cresceu em um mundo, está crescendo em um mundo totalmente sem limites, sem afeto. O afeto é distorcido. E sem a segurança. E sem a segurança do lar. Então, ela tinha tudo. Parece ser entregue à própria sorte, né? Entregue à própria sorte. Nós, a nossa geração, e vocês podem ficar com raiva aí se quiser, comprando o livro, tá? Mas o livro é muito interessante porque ele é uma crítica pesada. No final do livro se diz assim, lá na capa de trás do livro se diz assim, olha, esta é uma das críticas mais contundentes sobre a atual sociedade. Esse não é um livro teológico, apesar que a turma pouca sabe, né, que eu tenho outra formação, né, escondida por trás, né. Ele é um livro filosófico e sociológico, porque todos os três, né, na verdade, ele é uma crítica ferrenha ao nosso estilo de vida consumista. E o que se quebrou, Débora, dentro da gente, o que se quebrou dentro da minha geração, houve uma ruptura muito grande dentro da minha geração, que foi justamente virar as costas para a geração passada. E quando nós viramos as costas para a geração passada, nós entendemos que tudo que o meu pai e a minha mãe fez foi fútil, pueril, simplório, porque nós seríamos os educadores. E eu ouvi gente dizer isso muitas vezes. Se você ouviu, pode deixar aqui no comentário. Eu ouvi muita gente dizer assim, eu vou ser um pai diferente do meu pai, eu vou ser uma mãe diferente da minha mãe, porque eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Não, você não foi mimado, você não foi paparicado, porque o seu pai geralmente era igual ao meu, tinha mais 11 para cuidar. Você entende? Então, você não foi paparicado nem mimado, e aí você tem um meninote de 23, 24 anos que você tem que mastigar a comida e botar na boca desse infeliz. Hoje em dia, né? Tem que cortar a comida em quando não, ele tem um problema de déficit, de espectro, de transtorno, porque hoje tudo é autismo, hoje tudo é TDAH, hoje tudo é TOD, você entendeu? Serviu para mimar as pessoas, é generalizado demais isso, você entendeu? Olha, a maioria dos diagnósticos principalmente de autismo que está aí, eles não são autistas, sim, existe algo errado com algumas crianças, sim, existe alguma coisa acontecendo, mas estou falando desse excesso, não estou falando dos diagnósticos, mas o excesso, né, de diagnóstico. De repente a pessoa é igual eu e você, que gosta de ser introvertida, tem gente que acha que a gente gosta de estar na rua, né, tudo isso, tal, né? E a gente é uma pessoa bem fechada, conversa, né? Tal. Não, a gente é ao contrário, né? A gente é extrovertido, mas é mais introvertido, é mais aqui dentro de casa mesmo que a gente consegue saímos pouco, né? Ninguém vê muita gente em rua, nada disso. Vamos em poucas festas, vamos em poucos lugares, tudo tal. Então, a gente era para ser... Porque é questão de personalidade da pessoa também. Mas por quê, Débora? Porque esta sociedade do manicômio, ela odeia os diferentes. Sabe? Mas isso é outro tema. Mas a questão é que nós vamos escorando as coisas para dizer que nós não fomos tão ruins assim. Aí nós damos nome a essas coisas que eu acho que vamos falar daqui a pouco disso. Eita, é a galera dos 40 e 50. Segura. Esse livro aqui é uma crítica pesada aos 40. Século 40, passado, 50, né? Século antigo, né? Exatamente. E aí que vem justamente a questão familiar mesmo que a gente está falando aqui. Então, de onde surgiu o mito da família perfeita? E quais as suas consequências nessa atual situação de hoje? Veja,
O mito da família perfeita é legal, porque ele também está aqui no livro, né? O mito da família perfeita, vamos ver. Ok, olha bem. Eu vou ler só um trechinho aqui do livro, para ficar legal para os televidentes entenderem o que é que tem. Isso é da Chiquinha, né? Olá, amigos televidentes. Quem pegou a referência a gente adora o Chaves, tá, gente? A gente curte o Chaves demais. Olha bem, o mito do mundo perfeito. No coração de toda essa loucura, na fuga do sofrimento, da criação de filhos frágeis, da indústria do aconselhamento e da adoração do eu, reside um mito fundador, uma mentira que sussurramos a nós mesmos desde a infância, o mito do mundo perfeito. O que aconteceu, Débora, foi o seguinte, veja bem. Minha geração, como ela rompeu com a geração passada, porque aquilo não era perfeito para ela. Nós rompemos com nossos pais, nós romantizamos a ideia de que, o meu pai quando olhava para mim, tal, aquele negócio todo, porque nós vimos desculpa a expressão, eu ia falar um nome de meio indigesto, sabe? Mas nós vimos o C que nós fizemos, sabe? O M que fizemos. E aí a gente fala dos pais nossos como se fosse romantizado, mas não imitados. É uma coisa que a gente romantiza, mas não imita. Então, vê, nessa onda, nós começamos a entender que o sofrimento não é mais bem-vindo pra gente. Olha, na década de 90, eu quero achar esse comercial. Gente, se vocês têm esse comercial no YouTube, manda o link aqui nesse vídeo, aqui embaixo no comentário, para eu poder ver. Porque tem um comercial muito antigo, que era o comercial do Aprazolam. Aprazolam não. O nome era Aprazolam não. O nome era Prozac. 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 Tem até um livro que um cara escreveu, que um filósofo escreveu, eu tô olhando para ele, tá ali em cima, que chama assim, Mais Platão, menos Prozac. Quando o Prozac chegou no Brasil, Débora, ele chegou no Brasil com um comercial na Globo. Olha, mas como é que tá passando um comercial de um remédio para pessoas que... Ele chegou aqui como se fosse uma coisa para pessoas que estavam nervosas, tal, tipo maracujá. Maracujá, né? Exatamente. Agora, mas não era, ele era um remédio controlado já. Só que naquela época, você comprava remédio na farmácia. Ele era uma loucura, entendeu? Passava até na televisão. E passava-se lá, o comercial não fique alterado, nervoso pra quê? E uma família feliz e calma, um cara nervoso, depois ele tomava o Prozac, ficava ali calmo e tal, tratando a família bem. Então, nesse inteirinho, nós começamos a entender na década de, principalmente 80 e 90, que era proibido sofrer. E nós viramos as costas para o sofrimento. E ao virarmos as costas para o sofrimento, gente, é uma coisa de maluco. Eu atendo pessoas, né? E todas as pessoas que eu atendo, de cada 100 delas, 98 ela é para baixo de 50 anos. Você já viu atender alguém de 70 anos? Sim. Me conte, qual pessoa de 70 anos você já viu atendendo? É mais o que? A faixa etária de 40... 50 para baixo. 50. De 50 para trás. Por que será que eu não atendo as pessoas de 80? De 70? Nunca vi. De 60? Por que será isso? 90, então não falo. A 90 tá cheio aqui, aí tá lotado. Década de 90 é o que mais tem. Mas por que sempre ali, Débora? Sim, como fala, justamente os mais antigos mesmo, os mais antigos eu não atendo. Não. Ora, eles não sofreram. Muito mais do que eu. Nossa. E o processo de vida deles, como é que era difícil? Leite, para beber, tinha que pegar na vaca. Banha de porco tinha que fazer. Olha, o processo de vida deles era mais difícil do que o nosso. E eu acho que justamente isto fez com que eles fossem as pessoas de ferro que eles eram. Porque a vida era mais dura, era mais difícil. Quando eu caí na geração, eu sou dali de 70 para frente, eu já peguei uma coisa ali mais saindo, igual eu falei, saindo de uma e entrando em outra era. A nova era no ápice. Exatamente. Então o que acontece ali, Débora, é que a gente vai vendo uma coisa. Esse mito da perfeição, ele vai nascendo porque minha geração, ele vai assistindo televisão demais. E aí vem os adventos de novelas, séries, filmes. Então o amor já não era mais compartilhado com uma pessoa, ele era imitado e emulado por aquilo que estava se passando. Esse daí eu falo na robotização do ser, na alta da dopamina. Já é outro. Dá para ver como é que eles se comunicam, né, um com o outro. Então veja, dentro disso eu vou vendo
aquele romantismo. Por quê? Porque a televisão, na minha época, ela... Olha bem, o altar da dopamina, a robotização do ser, fala assim, que a televisão mexeu com o imaginário nosso. Me desculpe, o rádio mexeu com o imaginário rádio, né? Porque nós não víamos, imaginávamos. Então o rádio moldou o imaginário. Veja, já foi mudado ali. Começou ali, né? Começou ali. A televisão deu imagem para o meu imaginário pensar. Então eu tinha no rádio mexendo no imaginário, a televisão mexia direto, dava a imagem do que o imaginário dizia. Então a televisão começou, o rádio mexeu e a televisão ditou qual seria a manteiga boa para comer, qual seria a roupa boa para vestir, a família nos comerciais, qual seria a família perfeita para se ter. Então ali eu comecei a entender que o mito da perfeição começou a vir dali, ninguém percebeu isso. Você entende? Ao ponto de nós termos hoje, neste mito de perfeição aqui, que nós fomos criando nessa esteira louca e maluca, que a gente foi criando para a gente mesmo, nós temos um Éden sendo vendido, e nós chegamos no ápice disso, que é o manicômio Red 2.0, chame do que você quiser, que é as redes sociais. É. Aí ela deu... Ixi, ela deu tudo. Mas a diferença, de novo, aí não é no manicômio, eu acho que não é no manicômio que eu falo isso, é na altar da dopamina. Que eu falo lá que a televisão me fez espectador. E a internet, a rede social, me deu o poder de ser ator e protagonista. Centro, né? O centro da minha própria novela. De acordo que hoje eu vou para a televisão, ou seja, você não estava fazendo vídeo esses dias porque estava passando mal. Mas se você é uma escrava disso aqui, de rede social, mesmo passando mal, você colocaria uma maquiagem e vinha para cá. Ou tem gente que usa do sofrimento para vender as coisas, né? Você entende? Então, há um mito, Débora, aqui, hoje, da família perfeita, mas esse mito começou na nossa. E você vai ver que quem está mitando no mito da família perfeita são pessoas que não têm 20 anos. São pessoas da minha idade. Ainda estamos presos nisso, nesse mito do mundo perfeito. Você vê, um dia eu falei contigo assim, foi até em 2000 e pouquinho, quando eu comecei a dar esses estudos por aí, que eu até falei contigo com tua mãe assim, olha, a minha geração não estava pronta para a internet, porque ela é a geração mais idiota na internet que se tem. Tudo que, eu até brinco, né? Tudo que sai, ela abraça de um jeito, vê só. Ao ponto de ter, eu digo velhos porque são da minha idade, né? Ao ponto de ter gente da minha idade cearense se vestindo de coreano. Eu posso falar de cearense, tá? Que eu sou pernambucano, então... A gente é dos Nordeste. Nós somos Nordeste, então... Olha só, gente da minha terra, lá do Pernambuco, se vestindo de coreano, dizendo que virou coreano e falando... Gente, então veja, é esta idiotice, Débora, que... A febre das bebê reborn mesmo? Foram gente da minha idade. 40, 50... Exatamente, você entendeu? Eu não vi ninguém da tua idade, a não ser debochando com bebê reborn. Teve deboche. Você entendeu? Então... Mas é justamente, né, parece que se perdeu Se perdeu. A identidade, né? Quebrou-se, a identidade nossa quebrou-se porque nós demos as costas para... Olha, uma geração que dá as costas para a sua história, ela não pode ter uma história. E daí por isso o mito do perfeito, Por isso o mito perfeito, porque ela criou na cabeça dela que tudo que o pai e a mãe ensinou não estava fora do atual contexto, então ela quis fazer um contexto. E quando ela criou um contexto, foi na quebra da televisão. Porque nós não tínhamos internet no tempo. Então foi a quebra da televisão que ela criou o contexto. Criado esse contexto para ela criou um mundo de fantasia, um mundo de faz de conta. É o ápice da loucura. É o ápice da estupidez, Por isso, uma geração de louco. Porque nós tivemos um mito fundador e o mito de que nós não podemos sofrer. Parece que o sofrimento hoje é errado sofrer. É errado sofrer. Ou seja, você perde um filho, você não podia ter perdido. Por que com você? Ora, eu perdi 4. Fora você, né? É igual a gente falar, a vida é a vida, né? É a vida sendo vivida. Mas só que como nós não tivemos os mesmos desafios dos nossos pais,
nós não sabemos o que é isso. E nós, o daqui não ensina o outro que existe sofrimento. Exatamente. Então, o que nós não queríamos nossos pais era o sofrimento. Que eles sofreram tanto. E nós queríamos ser felizes. Tanto é que, veja, as pessoas hoje que seguem coaches são pessoas basicamente da minha idade, pô. Porque elas querem um mundo mesmo de faz de conta. Um mundo de internet, um mundo do clique, um mundo do rápido, sabe? Um mundo hypar o negócio mesmo. Ela quer isso. Então, fica essa loucura do sábio que não leu. Do ensinador da internet que mal começou a viver e já está ensinando. Você entende? É uma coisa assim, Débora, do crítico que não tem moral para ser crítico. Critica por criticar. Critica por criticar, você entende? Então, o que se espera de alguém que está criticando o outro é que ele tenha uma força moral para não ser igual ao outro, mas só que ele está criticando é pior, meu Deus do céu. Então nós chegamos nesse ápice doido que a gente tem aqui hoje, e o manicômio ao céu aberto que nós criamos é que as pessoas, elas podem ser tudo menos sofrer. E aí quando você começa a sofrer, você começa a tomar um remédio para calar isso, toma um remédio para ansiedade. De repente a ansiedade é somente te dizendo que algo está errado, que você não deveria estar tomando esse rumo, tudo Sim. isso, mas aí você está ansioso, o que é que você faz? Você quer continuar nesse rumo, e aí você se entope de remédio e cria 2 problemas. De repente a depressão é somente sua alma gemendo, dizendo para. Mas não, você toma remédio para calar a depressão e não para calar a loucura da sua vida que você criou perfeita. De repente o casamento dá errado. Por que casamento deu errado? De repente a culpa é sua. De repente você casou com um marido que é um espancador. Por que você não está deixando ele ainda? Porque lá no fundo você não quer dar o braço a torcer que errou, que o casamento foi um erro e tudo, está sofrendo. Gente, nós temos aqui N coisas para falar dessa geração minha. Então esse livro, ele é um manifesto ali para a galera da minha idade. Você entendeu? E para da sua idade, justamente sendo o reflexo da minha. É o reflexo. Então a sua geração, ela é somente um eco. Só um eco. E engraçado que a minha geração não é o eco da geração do meu pai. É verdade. Por que ela não é o eco da geração do meu pai? Porque nós cortamos as conexões. Mas cortamos assim, pay buff, com a geração dos nossos pais, do meu pai. Então dizer que a minha geração se parece com a do meu pai, nunca. Nunca passou nem na porta. O negócio de falar, né? E a minha gritando pro limite, fazendo tudo, vamos, resolva mas aqui. Justamente porque não se colocou nenhum tipo de limite. Tem um livro meu que chama-se O Drama de Absalão, né? Que eu falo sobre como Davi criou os filhos sem limite e a tragédia que deu. Nós temos uma tragédia hoje, Débora, anunciadíssima, acontecendo grande, e ninguém percebeu. Uma bomba relógio, né? Você quer ver? Aquelas crianças aqueles adolescentes que estavam atacando escola há uns 4 anos atrás. 4 anos, sim. Uma coisa comum que ninguém percebeu ali no meio daquilo tudo. É que quando eu ia entrevistar o pai e a mãe, eles sempre diziam assim: mas nós nunca vimos ele fazer isso. Não sabíamos. Nós não sabíamos tinha que ele eu lembro que eu até te mostrei, tinha um que tinha um quarto. Assim, todo eu não posso falar, eu não posso falar né? o nome, mas totalmente de... suástica pode falar, eu acho. Pode, exatamente. Mas totalmente adorando aquele movimento. O cara do bigodinho. Menina antijudo, tudo. Tudo, antissemita, o quarto inteiro. E a mãe falando, eu não sabia que o quarto era assim. A mãe não entrava no quarto. Aí todo mundo comentando, como assim uma mãe? Mas essas pessoas que estão comentando também têm os filhos do mesmo jeito. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Sem saber o que acontece no celular, sem saber o que acontece nisso. Aí igual a gente pega, porque é um quarto, né? Como é que você olhou um quarto? Se a pessoa não olhou um quarto, imagina um computador. O menino levou na mochila, ela, nossa, eu não sabia que ela levava isso na mochila. Ou seja, você parou de olhar tudo. Parou de olhar tudo de um filho. Tudo, entendeu? Né? Mas por quê? Porque não estavam lá. Dá pra ver o reflexo justamente da ausência. Da ausência. Você entendeu? Então, esse livro é uma patada, tá? Ele é uma patada, por isso que ele é fino, por isso que ele é curto. Porque se alongasse mais, matava. Né? Aí ia ser... Já apanha demais. Aí ia ser meio complicado. Mas vamos lá. Deu pra entender essa, então? Deu sim. Okay. Aí, continuando nesse... A gente vai para as 2 últimas perguntas, mas vamos se entrelaçar muito com o que a gente está falando. E é que é justamente como a gente saiu da questão filosófica e entrou nessa questão patológica. Do sofrimento? Ok. É aqui que está, Débora. Existem 2 tipos de sofrimentos que a turma não está sabendo colocar isso num lugar. Quando a neurologia,
ela se misturou com a psicologia, a psiquiatria, para virar o saramandaia que ela é hoje. Porque a neurologia é uma profissão que eu respeito dentro desse campo. Eu respeito muito a neurologia. As outras não gozam de tanto respeito meu assim, as outras duas. A psiquiatria e a psicologia não, mas a neurologia, eu tenho um respeito grande pela neurociência. Tenho um grande respeito. Mas quando ela deixou de ser neurociência e passou a ser neuroespeculação, aí que danou tudo. Você entende? Quando ela parou de investigar problemas neurológicos, de fato, são aqueles. Criança caiu, buf, bateu cabeça no chão. Criou coágulo, tudo isso. Olha, vai dar um desvio no cérebro dessa criança. Tal, assim, ele não vai ser muito normal, tal. Ok, nós entendemos que aquilo é uma doença neurológica. Por isso que se tem um tratamento. Por isso que se tem um tratamento neurológico para ali. Tem uns que nem tem tratamento tanto assim mais neurológico. Tem umas que é só tratar no nascimento, né? Também. AVC, tudo isso e tal. Nós vamos falar muito disso no curso sobre... no curso não, é uma conferência, né? 3 palestras que a gente vai dar sobre depressão, a origem da depressão, né? Dia 28 de março, se não me falha a memória. Se você quiser entrar em contato com a gente, vai ter um custo, logicamente, mas vão ser 3 palestras durante um sábado, 6 horas da tarde até 9 horas da noite, o pau quebrando em cima desse assunto. Vai ser 100% online, tá? Pelo Google Meet. Então, veja só, Débora. Nós saímos da questão do seguinte. Para dar um ar de patológico, eles tiveram que entrar com a neurociência nisso. Tá? Mas a questão é, doenças todas, sem exceção, sem nenhuma exceção, todas as doenças psicológicas, elas são de origem filosófica. Por quê? O que é doença neurológica? Vamos definir isso aqui bem definido. Camarada tem um coágulo no cérebro. Bateu uma ressonância, uma ressonância lá, viu na cabeça do camarada que tem uma questão ali, pá. Vai ter problemas, né? Vai ter um AVC. Um AVC, uma queda brusca. Uma queda brusca. Sim. Ok, nós temos ali um problema neurológico, isso é outra coisa. Agora, quando a neurociência tenta pegar o cérebro do depressivo e bater uma chapa e dizer, olha, o cérebro do depressivo tem essas partes aqui que não acende e tal. O cérebro do ansioso fica aceso aqui. Ou quando pega igual você, que disseram que era pré-epilepsia. Não, tem um nome, isso chama-se crise de ausência. Crise de ausência, isso. Né? Aí queriam botar na cabeça da gente aqueles fios nos cabelos. Eu falei, isso vai resolver o quê? Pra mim, eu já queria passar uma pré-epilepsia. Toca remédio. Eu falei, opa, segura sua onda, filhão. Não vai assim não. Aqui a coisa é diferente a gente aqui trabalha de um jeito diferente. Tome logo aqui, um monte de remédio. Então, veja. Quando a gente começou, Débora, a entender que problemas filosóficos se trataria com remédio, foi aqui que nasceu a sua pergunta. Foi aqui que nós começamos a fazer a patologia. Eu ia dizer patologizar. Eu disse patologizar. Patologizar as questões filosóficas da vida. Ora, como é que eu dou o remédio para quem está triste? A tristeza dele tem uma origem. E não é patológica. É um sentimento, né? É um sentimento. E de onde veio esse sentimento? De uma perda. Como é que eu curo isso? Como é que um psiquiatra, você que é psiquiatra, está me ouvindo, que remédio você passaria para um pai que perdeu 4 filhos? Venha cá e converse comigo isso. E resposta, então? Me dê resposta, você que é psicólogo disso aí. E eu estou aqui fazendo o livro contra vocês. O momento, Débora, é que nossa geração, a minha geração, ela parou de olhar o sofrimento no olho. E é a geração mais covarde que existe. Virou as costas, né? Ela virou as costas para o sofrimento. Sabe? Por que ela virou as costas para o sofrimento? Porque ela colocou dentro da cabeça louca dessa geração minha, dos 50 anos, que ela não merece sofrer. Que ela é boa. Que ela é boa demais para sofrer. E se eu tenho um filho diferente, eu dou uma taxa nele de autista leve 1. De repente minha criança é só diferente, caramba. Né? Você entende? Mas eu quero que ela seja igual ao do meu vizinho. Não existe, né? Não existe. Não existe.
De repente, eu tenho uma criança calada, eu digo, eu não posso ter uma criança tão calada que não aprende. Lembra quando tentaram fazer de você um gênio da matemática, que eu fui na escola e falei? Ela não gosta de matemática, ela gosta de humanas. Porque reclamava que eu não era tão boa em matemática. Não, porque ela Exato, mas eu falei, ela tá passando? Tá, eu falei, então pronto, ela tá dentro do normal. Você é um gênio, né? Não precisa ser um gênio para passar nisso. Mas na área criativa você era muito boa. Ué. Tanto é que está trabalhando comigo até hoje dentro da editora. Então veja. Tiram isso, a questão, eles estão tirando, Débora, mas é a minha geração que faz. Sim, é. São os professores da minha geração, da minha idade, que fazem essa aberração dentro da escola. Eles tiram a uma coisa do ser humano que é ser diferente. Tem crianças, meu Deus do céu, que não gostam do ambiente escolar. Eu não gostava daquilo. Eu não gostava. Me senti hostilizado. Parece uma prisão. Parece uma prisão. Tinha alunos brigão no meu tempo, tinha tudo. Então, eu não me sentia seguro lá. Ao ponto de uma professora um dia dizer: a minha mãe, tire seu filho da escola, porque ele não vai aprender nada aqui. E eu voltei, dei a volta por cima, sabor de mel. Está vendo aí? Voltei na escola e voltei e dei palestra sobre crianças diferentes na escola. Sim. Nós temos que entender, Débora, que a minha geração, ela cortou esse fio, que é a sua pergunta, quando virou patologia. Isso. Foi justamente quando nós começamos a não querer sofrer. E aí nós transformamos depressão, que antigamente era chamada de melancolia da alma, e demos um nome bonito a isso de depressão. Por quê? Porque o fulano está triste, ele não pode mais ser triste. De repente ele está triste porque aconteceu alguma coisa, mas aí o remédio está funcionando para ele? Está tirando a tristeza? Não, o remédio está só dopando ele. Então ele tem dois problemas, ele está triste e dopado. Então, percebe? E não resolve mesmo. E não resolve o problema da solidão, da tristeza, daquela solidão de alma. A fonte, né? A fonte não está. Você entendeu? A fonte. É. O remédio não chega nem perto da fonte. Não bate nem perto. Oculta o problema, mas ele continua lá. É como eu digo aqui no livro, que o remédio, a depressão está dizendo, é o painel do carro dizendo que o motor está falhando. O remédio que a gente toma, ele não resolve o problema do motor, mas ele corta o fio do alerta, dizendo, tem alguma coisa errada. Tanto é que as pessoas que... Eu ia falar uma coisa, não vou nem falar, deixa isso para lá. Mas olhe bem uma coisa. Por que dá para se ver de longe que os fármacos falharam desgraçadamente? Os fármacos falharam. Só um tolo que não está vendo isso. Há uma falha nos fármacos muito grande e a falha está na questão científica. Porque se a depressão é um problema que sai numa tomografia, vamos assim dizer, saiu aqui na tomografia, então tudo bem, então o remédio que serve para você serve para mim. E não é, né? E isto não é uma realidade, meu Deus do céu. Existe o autor, um dos autores do livro, de livros mais famosos, está até aqui do meu lado, que eu estou trabalhando na palestra, né? Sobre a origem da depressão, é o Andrew Salomon. E ele cita um neurocientista que diz assim: se uma doença, existe vários remédios para a mesma doença, é sinal, só existe uma coisa certa nisso tudo, é que nós não sabemos a origem dessa doença. E nós não estamos tratando dela. Estamos tratando de sintomas dela. Então veja, nós patologizamos o sofrimento e queremos tratar sofrimentos com remédio. Isso só gerou uma loucura histérica na sociedade. Para tudo hoje, está caindo o cabelo, tome um ansiolítico. Quebrei a unha. Tome um ansiolítico. Estou roendo unha demais. Antigamente se colocava aqueles esmalte de cavalo, pimenta, alguma coisa para não roer unha. Hoje não. A base de alho, exatamente. Hoje não. Hoje você toma um ansiolítico, é ansiedade. Ansioso. Sou calado, sou mais quieto no meu campo, autista. Eu sou mais agitado. Sou mais agitado, hiperativo. Tudo hoje tem uma patologia, qualquer coisa. E nós fizemos com que o ser humano seja o mais doente possível. Desse jeito. Porque todo comportamento, hoje, Débora, o comportamento humano, segundo a psiquiatria, a própria psicologia criou, eles não conseguiram criar o comportamento ideal humano porque eles conseguiram dizer que tudo que o ser humano faz é uma doença. Você entende? De repente eu só estou nervoso. Um dia estressante, dia estressante, estou agitado.
Você entende? Então a questão é, eu tenho, e aí a gente vai se vendo, porque a minha geração, ela é uma geração que ela ama esse tipo de mimo, de remédio, porque ela consegue se esconder atrás desses escudos de patologia e não tem responsabilidade. Eu fui um mau pai porque meu filho é diferente, não, de repente eu não eduquei meu filho, aí eu dou um diagnóstico de TOD. TDAH. Transtorno opositor desafiador. Não, você não põe limite mesmo. Você só não pôs limite, porque o cara, um dos caras que eu mais gosto, tem dois autores que eu gosto demais, que um é o Freud Kobel, que é da parente mesmo lá do Freud, e o outro, apesar de eu odiar o Freud, né, mas esse autor eu até gosto dele um pouquinho só. E a outra que eu amo de paixão é a doutora Aparecida Moisés, que é aqui da USP de São Paulo. Eu ainda pretendo entrar em contato com aquela mulher e trazer ela por aqui para a gente falar sobre isso. E tem um livro que até você me deu o Dia dos Pais dela, que chama-se Crianças que não aprendem na escola e a medicalização em crianças no ambiente escolar. Gente, a doutora Aparecida Moisés, que é a Cida Moisés, ela faz um rastreio em crianças que não aprendem na escola e ela diz, olha, nós estamos dando remédio para crianças de situação diferente, meu Deus do céu. E essa mulher, ela é chefe da pediatria da USP, meu Deus. Será que ela não sabe o que está falando, meu pai? Se ela não sabe o que está falando... Então eu estou fazendo o que aqui? Né? Você entendeu? Então, ou seja, ela mesmo dizendo, as crianças são aquelas ali diferentes. Diferente, é só diferente. Sempre houve criança diferente em escola. Mas nós queremos um modelo quase que um modelo nazi, né? Seja sempre esse modelo, é assim, assim, assim. Modelo perfeito, modelo tem perfeito. Que ser aquilo. Mas por que o meu mundo adora isso, Débora? Minha geração adorou essa coisa. Porque, de novo, ela foi crescendo, se encorpando em um mundo do mito perfeito. E na família perfeita, a criança não pode ser mal educada. Não, pode ser diferente. Mas ela pode ter TOD. Então eu mascaro a minha falta de limite, você entende? Lembra a falta de limite que eu falei lá atrás? Sim. Aquela falta de limite toda que eu não dei, a falta de afeto, tudo isso gerou uma criança problemática daquela. E aí a criança não tem problema nenhum neurológico, mas eu dou o nome de TOD. Você entende? Eu criei uma criança extremamente antissocial. Aí eu dou o nome de autismo. Dá um telefone na mão e deixa por aí. Dou um telefone e deixa ele por lá. Você entendeu? Então... Como é que vai ter uma vida social assim, né? Eu não estou dizendo que não existam crianças que não tenham problemas neurológicos. Mas lembre-se, de um problema neurológico que eu falei lá é diferente de problemas psicológicos. Sim. Porque todo problema psicológico ele tem uma raiz. E a raiz dele é no dilema da vida. Do porquê sofremos. E essa resposta, meu filho, só ser humano para poder fazer. Então vocês estão querendo criar, saindo um pouco do manicômio, entrando na robotização, vocês estão criando uma série de robô. E não de ser humano. Sim. Essa é a minha geração. Sim. E olha que acaba a nossa última pergunta, que aí é que vai. A geração passada está criando essa minha, e aí que vem. Imagina, esse pau todinho foi na minha. Que foi a geração de mais imbecil que eu já vi. Sabe essa? Perdeu a identidade, nunca teve. Nunca teve. Ela nunca perdeu porque ela nunca teve. Nunca teve, né? Mas ela cortou a conexão com o passado. Totalmente. E toda vez que você corta, Débora, uma conexão com o passado, você não tem futuro. A minha geração, a geração X, a minha, né? Que chama. Se não me engano, é. Né? A geração X, ela é uma geração sem futuro. Por um motivo muito simples. Ela cortou a conexão com o passado. E quem corta a conexão com o passado não vai chegar em canto nenhum. Porque ela não vai criar uma identidade sozinha a partir do nada. A minha geração é tão arrogante, dos 50 anos, que ela tentou criar uma identidade própria. E tudo que ela criou foi um manicômio. Que loucura. Que loucura. Viu? Não deu mesmo. E aí é que vai. Agora, pega a minha geração agora. Como serão os filhos dessa geração, no caso a minha agora, que está sendo criada pela geração antiga, como serão os filhos dessa geração que dominou a arte de sentir nada, mais precisamente de sentir apenas o que lhe é vantajoso? Veja, é tudo lá naquela primeira pergunta que está montado o negócio. Como nós não demos afeto, não demos limite e não demos segurança de se estar em casa, nós demos à geração de vocês nada. Mas ensinamos uma coisa, que nós fingíamos que amava e vocês fingiam que retribuía.
Como falo, moldar o sentimento, como a gente pode Nós dizer, programamos um programação, sentimento, né? como se fosse um computador. Sim. Você entende? Houve uma programação de sentimento. De acordo com essa geração sua hoje, ela sabe chorar quando convém. É uma geração de atores. Muito manipuladora. Extremamente manipuladora. Mas isso não foi de paraquedas. Não. Isso foi criado. Isso foi feito. Com muita paciência, a fábrica de louco criou os psicopatas. O sofrimento já vai direto no... O sofrimento não existe para vocês, por quê? Vocês não podem ser diferentes. Além da gente não ter identidade, nós destruímos ainda com a humanidade de vocês. Da próxima geração. Hoje o diferente é excluído. Porque o diferente hoje é excluído. Senão ele toma remédio. Para ser igual. Você entende? Além de tudo, de fazer essa merda toda. Olha, eu não querendo falar e falei. Não sei se vão derrubar o vídeo. Não, acho que não. Mas além de fazer essa bostelança toda que a gente fez com a gente não cortou a humanidade de vocês. Aí um ser humano vazio, né? Ou seja, vocês são os seres humanos mais vazios que foram criados na face dessa terra. Eu digo vocês por causa da geração, tá? Não. A gente tem. Você sabe como é que você foi criado. Mas por que eu dei isso? Mas por que você acha que eu dei as costas para minha geração e me apeguei na geração do meu pai? Porque eu vi, ora, eu trabalho com saúde mental, eu vi aonde nós erramos, eu disse, o quê? Que é ruim que eu vou ficar nisso. E eu me atrelei à geração do meu pai. E peguei o jeito, o estilo de vida deles e trouxe para a sua. E engraçado, o mito da família perfeita que a gente tá falando, né? Que foi do teu tempo já na televisão. Hoje as redes, né? Hoje é as redes sociais. Igual hoje que eu tava conversando com tudo sobre um casal lá que se separou, aí os outros, não, era perfeito. Como não? Eles eram perfeitos ali. Ali, na tela, né? Na tela, você entende? Então, nós temos hoje, Débora, essa aberração, esse Parece amor. Que a gente aprendeu, mas deu como falam, um 2.0 no... Não, vocês não aprenderam, vocês foram programados. Programado, isso, que é a palavra exata. Programado. Mas uma programação muito... Foi uma programação, assim, de hardware alto, muito viu? Alto. Você entende por quê? Porque imagine isso. Imagine a tempestade perfeita que nós criamos. Uma geração que rompeu e não teve mais identidade, que foi a minha. É uma geração de Slenderman, sem rosto. Sem rosto, Sem identidade. É o Slenderman mesmo. O Slender que é... o Slender, né? O Slender que é sem rosto. Que não tem rosto. O que uma geração sem rosto pode criar? Você entende? É uma interface piorada dela. É isso que eu falo nesse livro. Nos 3 livros. Na Crisálida, no Manicômio e no Altar da Dopamina. Sim. Nesses 3 livros eu trato dessa questão, é uma crítica, gente, mas uma crítica meio que ali, eu estava no meu momento, como é que é o nome dele tá aqui? Eu estava no meu momento, Franco Berardi. Franco Berardi. Eu estava no meu momento Franco Berardi, porque é uma crítica assim, é um pau nessa geração minha, pra gente parar, porque a geração mais mimada, mais mimimi que tem não é a sua. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça é a minha. Por incrível que pareça, né? Ai, eles falaram mal das nossas crenças. Vamos para a internet e vai resolver o quê? Sempre faz. Igual a gente fala, sempre teve. Agora há pouco mesmo, o desfile lá que teve do Lula lá, que botou um monte de coisa na lata. Sabe como eles estão resolvendo? Botaram a família e a crente na lata do lixo. Vamos resolver. Sabe como eles estão resolvendo? Tu nem sabe. Tipo Roblox? Não, pior. É quase isso. Dos moleques dizendo, foi a foto queremos injustiça. Né? Queremos injustiça. É tipo isso, queremos injustiça. É mais ou menos. Quase isso. Que o Instagram é o Roblox dessa turma. Instagram, Twitter é o Roblox mesmo, né? Facebook mesmo. É Roblox. É Roblox. É Roblox, né? Então, é mais ou menos isso. A queremos injustiça, Só que eles fizeram, sabe como para resolver o problema que botaram as famílias na lata do lixo e os conservadores. Aí eles estão mandando a IA fazer, fizeram um aplicativo com lata de conserva, essa coisa toda. Aí bota a foto, tipo eu, tu e tua mãe. Aí cola uma foto na lata de conserva e tá assim, família conservadora. E está espalhado por aí. A gente não tem Instagram mais pra ver, mas está espalhado por aí, que vai chegando aqui em mim isso aqui. Graças a Deus, porque a gente não tem. Ou seja, eles querem resolver o problema de terem esculhambado com a família tradicional. E é justamente o que reclama da família tradicional,
a família não é tradicional. E com certeza tá em quarto, quinto casamento. Né? Às vezes nem casado Às é. vezes nem casado é. E tá aí. Eu tô defendendo o que a Globo fez? Não, eu só tô dizendo um mimimi. Sim, sim. Você entende? É a geração que é igual contra... fala um A errado, acabou. Acabou. É a geração que é contra a censura, mas quer censurar o outro. Né? Você entende? Então, ô Débora, nesse coisa toda, eu até me esqueci com essa da lata, me esqueci com a pergunta para eu voltar. É como se fosse Sirius dessa geração. Então, veja, eu vou ler um pedacinho só, pra gente acabar aqui e encerrar. Eu digo aqui o seguinte, ó. Lá no finzinho eu digo que essa geração sua são os herdeiros do vazio. Doído, né? É. Os herdeiros do vazio. Mas é. A geração a geração de psicopata, veja bem. Ela foi criada no mundo perfeito e como nós criamos o mundo perfeito, aí vem agora a geração do vazio. E já é a geração pós-psicopata que eu trato aqui. Ou seja, o que atua vai criar também. É o que vai vir os meus netos, vai vir nos né? teus netos. Olha bem. A grande linha de montagem da nossa era, a fábrica de síndromes e pílulas, veja, por quê? A minha geração criou a sua. É uma fábrica de montagem de pílula e de terapia, né? Porque a terapia virou um negócio e as pílulas também. Sim. Né? E isso não vai ter alta, ninguém vai ter alta desse circo aí, não. Porque não vai ter alta por um motivo muito simples, é lucrativo. É lucrativo. Você já viu, quando eu trabalhava como terapeuta, você já viu da alta paciente? Não. Não dava, ele sempre estava vindo. Por quê? É um negócio. A maioria dos remédios psiquiátricos, a pessoa começou tomando 1, agora está tomando 7. É um negócio. Por quê? Ela quer abafar a dor. Só que o problema vai estar ali, então a dor vai estar. Começa por aí. Já. Então, essa guerra já nasceu perdida para eles. Veja bem, vamos ler rapidinho. A grande linha de montagem da nossa era, fábrica de síndromes e pílulas, celebrou com champanhe a sua mais bem-sucedida criação. A geração de psicopatas funcionais. Não os monstros de cinema, mas os CEOs otimizados, os influenciadores de alma teflon, os parceiros românticos que geram afeto por planilhas de custo-benefício. Eles são produtos prêmios de um mundo que recompensa a ausência de atrito emocional, a eficiência desalmada e a ambição que canibaliza a empatia. Eles venceram, conquistaram o topo da pirâmide, otimizaram seus portfólios e, no processo, decidiram se reproduzir. A questão que agora bate à porta do nosso consultório social é: o que nasce quando o vazio procria? Lembra? Eu fui a geração sem rosto. A sua é a geração vazia. E o que a sua vai criar? Olha bem. Como serão os filhos dessa geração que dominou a arte de sentir nada? Ou mais precisamente, de sentir apenas o que é estrategicamente vantajoso? Como vocês foram criados sem afeto, sem limite e sem segurança do lar, vocês conseguiram fazer uma emulação do que é sofrimento, do que é empatia, do que é tudo isso. Vocês são um tipo de IA num corpo de ser humano. Bizarro, né? Você entendeu? Bizarro, mas é real. Mas é real, Mas é real. Então a sua geração é como se fosse uma geração sem sentimento nenhum. Porque ela, na hora de receber e dar afeto, ela deu isso de modo distorcido. Sem sentido, sem nada, né? Não tem sentido na vida, nada. Você entendeu? Em nada, em nada. Por isso que você está vendo pessoas muito mais jovens do que você. Você vai fazer 23, né? Sim. Agora em agosto, né? Eu sou teu pai e me esqueço da data. É coisa de pai mesmo. Não, é coisa de pai. É coisa de pai, Mas vê bem, uma coisa simples. Note quantas pessoas bem mais jovens do que você chega aqui a notícia que tirou a própria vida. Sim. No meu tempo, sim, nós não tínhamos isso com muita frequência. E muita gente viu, né, que eu até falei pra tu assim, que muitas não tinham esperança de vida. Exato. Ou não ou cometeram um erro tão assim, às vezes mínimo, que pra ela é justamente a criação do perfeito, né? Você foi criado pra não poder dar errado. Gente, mas era tão novo.
Qual tudo podia ter se convertido, se consertado, né? Mas como foi criado nessa esteira louca, que não pode sofrer, que não pode errar, que não pode ser diferente isso, tal. Deu nisso. É uma loucura mesmo. Você entende? Então a questão é, então veja bem, Débora, para a gente acabar, a fábrica está catalogando os novos modelos que chegam ao mercado. Eles não são meras cópias dos pais, são versões beta, reações complexas ao vácuo afetivo que foram cultivados. Apresentamos os 3 arquétipos primários da prole pós-psicopata. O mímico da conexão, a síndrome do eco vazio. Criado num lar, onde o amor era performance e o carinho uma transição condicionada ao sucesso, boletins escolares como CAPs existenciais. O mímico tornou-se um mestre absoluto da fachada. Ele observou desde o berço que as emoções são ferramentas e não experiências. Foi isso que a gente deu para vocês. Como ele será? Socialmente perfeito. Ele chora em funerais com a precisão de um ator premiado. Oferece o braço no momento exato em que o protocolo social exige e domina a arte do small talk. Empático. Contudo, por dentro, opera o software de simulação. Ele não sente a sua dor. Ele a espelha, processa e devolve uma resposta adequada para manter a sua própria rede de contatos funcionais. Seu maior pavor não é a solidão, mas o clique no sistema. Ser descoberto como uma interface sem usuário. Um eco que repele sons que nunca aprendeu. A pílula para ele? Workshop de autenticidade e retiros de vulnerabilidade que ele enfrentará para aprender a simular ainda melhor. Ou seja, dentro desse sofrimento que a sua geração passa, ela entende que ela tem que aprender a como simular mais ainda que não está sofrendo. Porque vocês são a versão beta nossa. Por isso a gente fala um manicômio, né? Por isso, um manicômio, uma fábrica de louco como a minha, só podia criar uma geração de psicopata que está passando para a sua. E o que a sua vai criar é simplesmente a herança do espelho. Um mímico, um caçador de intensidade. Que vai imitar a minha. Que vai ser muito pior. Eu acho que vamos ter tempo, deixa eu ver. Vai dar tempo. Vai dar, o programa é nosso, né? Vocês ficam aí, pô. Veja bem, a sua vai criar. O segundo ponto que eu falo aqui é sobre o caçador de intensidade. Síndrome do déficit de realidade. Olha bem. Sua infância foi um deserto de estímulos emocionais genuínos. A vida adulta torna-se uma caçada desesperada por qualquer coisa que ofereça se sentir vivo. O tédio não é um conforto para ele. É um estado de morte. A anormalidade, a rotina e a paz são seus inimigos mortais. Como ele será? Colecionador de extremos. Ele saltará de aviões, mergulhará em relacionamentos tóxicos, tóxicos incendiários, abusará de substâncias, trocará de carreira a cada 6 meses ou se tornará um fanático por causas radicais. Ele não busca felicidade. Busca picos de dopamina, adrenalina e constrói. Adrenalina e cortisol. A estabilidade emocional dos outros lhe parece uma fraude entediante. Ele é um homem que provoca uma briga apenas para sentir o sangue pulsar. Ou uma mulher que sabota um relacionamento perfeito porque a paz a sufoca. Ou seja, o filho que a sua geração vai criar, são pessoas que serão extremamente, mas assim, a perturbação ao extremo. Máxima, né? Máxima. Não vai querer ter paz. Porque veja só o que é dito aqui também. A pílula para ele, um coquetel de estimulantes e estabilizador de humor. Uma tentativa de aplanar os picos que ele tanto busca e ao mesmo tempo preenche o vale que aterroriza. E aí vem
o empate radical, que é a falha na linha de produção, e a geração de loucos, como a minha, criou uma geração sem rosto, criou uma geração de eco vazio, que é a sua. Que vai gerar uma que vai tentar, como fala... A geração sua vai odiar vocês, igual vocês nos odeiam. E ao tentar odiar, vocês vão para o mesmo manicômio que a gente prendeu vocês. E o que vai acontecer lá é que quando vocês procurarem um pouco, quando vocês, a sua geração, procura um pouco de normalidade, ela busca isso nos remédios. E aí ela odeia um pouco mais porque ela vê que se parece muito com a nossa. Na imbecilidade da internet, num achar que é importante, porque tem que ter um clique, um comentário. Eu tô comendo macarrão. Num abraço, você não come, você tira foto. Sim. Você não vai a um evento para se divertir, você filma um evento. Você não curte momento, você quer eternizá-lo para o seu museu pessoal de internet. Como se os outros estivessem interessados a saber das suas grandes fantasias zoológicas. A sua família vira um circo, vira uma família zoológica, onde você leva a família para comer pipoca e tira a foto. E depois volta ela para a jaula de novo. É mais ou menos isso que temos hoje. Então, a minha geração, junto com televisão, rádio, internet, ela foi a maior tragédia que já pôde existir no mundo. A geração dos 50, que tanto se orgulham em dizer: olha, no meu tempo não era assim. Claro que não era. Porque no nosso tempo foi o único tempo que não teve tempo. Nós criamos uma identidade. Nós falamos disso, né, com a coisa, né, como se nós copiamos esse tempo, né? No tempo dos meus pais, mas nós não copiamos nada do que nossos pais fizeram. E por isso a tragédia hoje. Rompemos com tudo e chegamos hoje na atual circunstância de uma forma que a sua geração não tem referência. Ela é uma geração sem referência. Por que ela é sem referência? Porque nós cortamos a referência lá atrás. E ao não termos referência, não conseguimos criar uma identidade. Somos os Slenderman. Homens sem rosto. E a de vocês é só um eco de pessoas sem identidade. E o que vocês vão criar são filhos que vão odiar a geração de vocês, porque não tem nenhum tipo de identidade. Quando vão voltar a ter uma identidade, vai ser num psiquiatra, vai ser num terapeuta, vai ser num neuro. E, de novo, o ódio aos diferentes. Ou seja, é a robotização do ser. Olha onde é que a gente terminou esse treino. Paramos lá. É uma crisálida, e com tudo isso sendo criado hoje em uma crisálida digital. Então são 3 livros, que é fantástico. Sim. E adorado nisso tudo, quem é o verdadeiro adorado nesse manicômio todo? Satanás. Chegamos no satanismo global. Sim. Ou seja, isso tudo do homem para ele voltar para ele mesmo. A religião perfeita do satanismo. Do satanismo mesmo. Que loucura. Meu filho. Ficou bom? Ficou bom, ótimo. Nós vamos final do nosso polígrafo. E lembrando, gente, se vocês quiserem adquirir os livros que estão em lançamento, tá? Só até o mês de fevereiro, tá? Que vai estar em promoção. Depois eles não vão estar mais mesmo. Entre em contato com a gente no número que está na sua tela ou no comentário que vai estar. Vai estar o primeiro comentário fixado num vídeo aqui, vai estar. Vai estar lá. Então, se quiser olhar outros livros na nossa editora, a Voz Cristiana. Tem muitos. Agora com esses 3, agora fechou 100, né? Sim, 100 livros que eu escrevi, você 4, tem a linha infantil nossa, que é muito boa. A linha para adolescente, gente. Eu não lanço o livro em PDF, como é o nome daquele? Kindle. Eu não faço isso por enquanto, porque eu entendo que... né? Exato, porque eu entendo que livros são dinâmicos, eles são para ser pegos, eles são para ser tocados. Eles são lúdicos. Um dia nós vamos voltar aqui para falar da robotização do ser nas crianças. Até isso a gente está perdendo, né? Perdemos o lúdico. Perdeu o lúdico, né? Perdeu o lúdico. Então... Espero que tenha ajudado esse político. Se você não é inscrito no nosso canal, gostou do nosso canal, se inscreva, compartilha o nosso vídeo, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades que vai saindo por aqui. Exatamente. Igual a gente fala, comenta nos comentários, mas de maneira sempre respeitosa. Nunca o lado pessoal, por favor. Por favor. O lado pessoal vai Mas sim, o campo das ideias, a gente fica, eu não concordei com isso, por causa disso. Exatamente. Eu concordo com isso, por causa disso. Beleza, a gente adora. Que é filosofia, a gente gosta, filósofa. Filosofa aí, como fala, agora a gente fala, sai dessa robotização, sai disso aí, cara, sai desse mundo fechado.
Pode criticar, discordar, concordar, mas desde o campo das ideias. Desde o campo das ideias. Pessoal, por favor. Por Denise, por favor, Denise. Irmãos, chegamos aqui. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo os livros, sai falar conosco.